1, 2, 3, come on! Fala pessoal, hoje vamos falar sobre 10 técnicas de treino mais conhecidas na musculação. Então eu quero explicar para vocês um pouquinho sobre as técnicas de pirâmide, drop set, super série, explicar um pouquinho sobre a diferença entre cada técnica e como que funciona cada uma e como executá-la, beleza? Então, bora pro vídeo. Então, antes de começar o vídeo, eu queria apenas falar para vocês que eu não estou aqui para incentivar você a fazer essas técnicas ou para você achar que uma técnica é melhor que a outra. Então, eu quero que vocês respeitem essa individualidade biológica de vocês e que respeite o cronograma de treino que o seu professor, que o seu personal ou o instrutor da sua academia programou para você, tá? Então, aqui eu vou apenas explicar o que é cada técnica e explicar como fazê-las, beleza? Então a primeira técnica que eu separei para vocês é pirâmide. Como que consiste essa técnica pirâmide? Consiste em cada série que você vai fazendo, você vai aumentando a quilagem, né? Então vamos supor, você começa com 15 kg no supino, você faz, sei lá, 15 repetições, aumenta para 20 kg no supino na segunda série e faz 10 repetições, aumenta a quilagem do supino e faz 8, 6 repetições. Então, pirâmide consiste em você ir aumentando o peso, a quilagem do exercício que for fazer e diminuir a quantidade de repetição em cada série. Ela é muito usada, eu praticamente uso muito, no início do treino para preparar a musculatura para o treino em si. Então, ao invés de eu já chegar já pegando uma quilagem alta de peso, correndo o risco de ter uma lesão precoce, então eu já chego, ou eu faço um aquecimento, umas 2 séries de aquecimento, ou eu já faço essa técnica pirâmide, onde eu vou preparando a musculatura para o treinamento. Então você começa numa quilagem mais baixa e vai aumentando a intensidade até você chegar numa quilagem mais alta, onde você vai recrutar mais unidades motoras para fazer o treinamento, beleza? Então essa é a primeira técnica para vocês, que é a técnica de pirâmide crescente. E a segunda série, a segunda técnica é o drop set. O drop set, pessoal, ele é praticamente parecido com a pirâmide, só que ao inverso e na mesma série. Ou seja, na pirâmide, cada série que você vai fazendo, você vai aumentando o peso e diminuindo a repetição. No drop, é o contrário. Na mesma série, você vai fazer quantidade X de repetição. Chegou na sua fase concêntrica, você teve uma falha nessa fase, você vai tirar os pesos, descansar entre 5 segundos e repetir de novo o movimento. Então, o drop set nada mais é do que você chegar na sua falha concêntrica, tirar os pesos, em torno de 30% a 40% do peso que você está fazendo, e continuar fazendo o movimento até você chegar na falha concêntrica de novo. Então, o drop set é isso, é você fazer esse movimento até a falha, tira o peso e faz o movimento de novo até a falha novamente. Por que isso? Porque a gente tem quantidade X de unidades motoras recrutadas para fazer o movimento. Quando você chega nessa falha concêntrica, você geralmente não usou toda essa unidade motora, esse gasto energético total. Então você ainda tem um pouco o que usar. Então você retira o peso, fica um pouco mais leve e você consegue otimizar melhor, usar melhor essa unidade motora por maior tempo. Então esse drop set serve para isso, para você conseguir elevar o seu músculo na fadiga num processo maior de fadiga e de falha. A terceira técnica que eu vou passar para vocês é a técnica de biset. Pessoal, biset ou série combinada, ela é muito confundida com super série. Então eu vou explicar também o que é a super série depois. O biset nada mais é do que você fazer 2 exercícios conjugados, só que para o mesmo grupamento muscular. Ou seja, você vai fazer um crossover para peito, em seguida fazer um supino reto também, que é para peito, sem descanso. Você sai de um, já vai para outro. Isso é uma biset.
E tem também trisérie, que é também o mesmo esquema do bicep, só que 3 exercícios. Então você vai fazer crossover, supino e pec deck, um exemplo. Então o bicep nada mais é do que você fazer 2 exercícios, só que para o mesmo grupamento muscular. É muito bom para você aumentar o pump, né? Porque você tem uma degradação maior energética no local, então você tem um acúmulo maior de sangue e nutrientes naquela musculatura, naquele momento, então você tem maior pump naquele músculo. Serve também para você otimizar o tempo do seu aluno, ou se você não tem o tempo para treinar, você tem apenas 25 minutos, meia hora para treinar, então você vai lá e otimiza o treino fazendo essas técnicas de bicep para você manter uma intensidade boa de treino, com um descanso mais reduzido e deixar o músculo sempre sob tensão. Então essa técnica de bicep é muito válida para isso. Já a super série, que é a próxima técnica que eu quero falar para vocês, ela também consiste em fazer 2 exercícios, só que para músculos diferentes. Geralmente é para músculos antagônicos, ou seja, você vai fazer uma rosca direta para bíceps, em seguida fazer um pula e corda para tríceps. Então é uma super série, porém para músculos diferentes. Também serve para otimizar o seu tempo na academia, para manter o pump nessa musculatura, porém esse acúmulo de líquido, esse pump que a gente fala, fica um pouco dissipado tanto para bíceps quanto para tríceps, e não tão localizado para uma musculatura só como é no bicep. Mas a diferença basicamente do bicep para a super série é essa, que um você vai fazer para um grupamento muscular e o outro você faz para grupamentos musculares diferentes. Beleza? A próxima técnica que eu vou falar para vocês é o rest pause. Rest pause, pessoal, consiste, como o nome já fala, você dá uma pausa no meio da sua série, do movimento, descansar, respirar e voltar a fazer o movimento com a mesma carga, sem retirar e sem aumentar a quilagem do peso. Ou seja, você está lá fazendo um bíceps com 10 kg, sei lá, você cansou com 8, 9 repetições. Você descansa ele embaixo, respira 5 a 10 segundos e volta e faz o mesmo movimento com o mesmo peso, mais 8, mais 10 repetições, mais 5 repetições, até você chegar na falha. Então, rest pause é isso, é você fazer um movimento até a sua falha concêntrica, ou até a sua submáxima, descansar 5 a 10 segundos, repetir o movimento, descansar de novo, repetir o movimento até você chegar nessa falha. Isso para contar uma série. Beleza? Então esse é o rest pause. Outra técnica muito conhecida também é o FST7, que hoje em dia está utilizando muito de melhorar a fáscia. O que é a fáscia? Né? É um tecido conjuntivo membranoso, né, que a gente tem no nosso corpo. E o nosso corpo, a musculatura, ela é envolvida em camadas. Então, assim, tem músculos que são mais superficiais do que outros, um fica abaixo do outro, glúteo máximo, glúteo médio, glúteo mínimo, ou seja, um fica sobreposto ao outro. Então, para que não tenha atrito entre essa musculatura e essa musculatura consiga contrair sem ter esse atrito entre elas, a face é a função dela, diminuir esse atrito entre as musculaturas. E por ser um tecido conjuntivo transparente, porém mais rígido, essa face, de acordo com a pessoa que idealizou essa técnica de FST7, ela prejudica, ela atrapalha um pouco o crescimento do músculo. Então o que ele consiste? Em fazer 7 séries de 15 repetições cada série, e no intervalo de cada série você alongar a musculatura envolvida por 30 segundos para que aumente a elasticidade dessa face e aumentando assim o acúmulo de sangue, de nutrientes no músculo, para você aumentar esse espaço na musculatura. Então ele entende que você aumentando essa elasticidade da face, essa mobilidade da articulação e muscular, você consegue melhorar o seu volume muscular. Então FT7 é isso, é você fazer 7 séries de 12, 15 repetições para cada série, fazer um alongamento de 30 segundos e repetir de novo a próxima série. Então você faz uma série de 15 repetições, alonga 30 segundos o músculo, volta e faz de novo 15 repetições, até dar 7 séries.
Isso, segundo a pessoa que idealizou, é para aumentar a elasticidade da face e aumentar o volume muscular. Já outra técnica que eu quero passar para vocês é uma técnica que foi inventada, né, pelo Sardinha, que é o ponto zero. Muitas pessoas me perguntam o que é o ponto zero, se é eficiente ou não. Então eu não estou aqui para falar se é eficiente ou não, se funciona ou não. Eu vou apenas explicar o que é o ponto zero dele, como que funciona e como que realiza. Geralmente, quando você vai entrar em fadiga, ou você solta o peso, ou você fica na fase concêntrica do movimento, ou seja, na fase que o músculo está encurtado. Então, quando você está fazendo a bíceps, você cansou, ou você segura ele aqui em cima, ou você larga o peso para poder descansar. E nos dois meios tem uma técnica também que é de contração na fase concêntrica, você fazer essa isometria na fase concêntrica, porém o ponto zero é ao contrário, é você fazer uma isometria na fase excêntrica do movimento, ou seja, quando o músculo está alongando, mas sempre observar para você não ter o ponto de descanso na fase excêntrica. Então, antes de chegar na fase de descanso da fase excêntrica, você tensiona a musculatura e faz uma isometria de 3 a 5 segundos. Que segundo o Sardinha, né, segundo a fisiologia do treino, fala que essa isometria na fase excêntrica por 3 a 5 segundos, ela otimiza o recrutamento de unidades motoras e o rompimento de fibras musculares, promovendo assim a hipertrofia. Então, você faz esse movimento excêntrico na submáxima, ou seja, antes de dar esse ponto articular total, faz isometria, deixa o músculo contraído na fase isométrica do movimento e retorna. Beleza? Então isso vai te proporcionar, segundo ele, maior quantidade de unidade motora e promover maior hipertrofia para o músculo. Outra técnica bastante utilizada também que dá para utilizar junto com outras técnicas, que é o descanso ativo. O descanso ativo dá para utilizar junto com o drop set, junto com o biset, junto com a super série. Por quê? Porque o descanso ativo nada mais é do que você está fazendo, um exemplo, uma super série de quadríceps e posterior de coxa. Então você faz uma extensora, uma flexora. Em vez de você descansar entre essas duas séries, você vai descansar, entre aspas, fazendo um abdominal ou fazendo algum outro tipo de exercício que não vai prejudicar esse treinamento que você está fazendo de quadríceps e posterior. Ou seja, vamos pegar um outro exemplo aqui. Você está fazendo peito e costa e faz 40 segundos de bike. Ou você faz abdominal. Ou você faz uma prancha. Então são exercícios que vão fazer com que você continue com a sua frequência cardíaca alta, seu batimento cardíaco alto, um gasto calórico também mais alto, porém não prejudica no seu treino do dia que você está fazendo, seja ele uma super série ou seja ele uma série convencional. Então se você está fazendo treinamento de perna, você vai fazer um descanso ativo que não vai prejudicar esse treinamento de perna, que vai manter esse nível de frequência alta, de gasto calórico alto, mas sem prejudicar o seu treinamento. Então o descanso ativo é isso, é você descansar, entre aspas, né, fazendo um outro exercício que também promova um gasto calórico, também promova um nível de frequência cardíaca alta, mas sem prejudicar o seu treinamento. Então é muito utilizado também para quem quer ganhar condicionamento, para quem quer perder peso, para quem não tem essa paciência e não gosta de ficar, faz uma série, descansa um minuto, fica lá parado. Quem não tem esse foco de ficar fazendo esse treinamento, dá para jogar um descanso ativo no treinamento dessa pessoa também. Então essas técnicas que eu falei para vocês nada mais é do que estímulos e modos de intensificar o treino de uma pessoa de acordo com o biotipo dela, de acordo com a necessidade dela, do tempo de treinamento que essa pessoa já tem, e você verificar se vale a pena você jogar X técnica num determinado momento, ou você fazer duas técnicas no mesmo treino, ou uma só, no final do treino, no começo. Então é isso aí, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vai deixando aí no comentário aí dicas de vídeos para mim, e quem gostou dá um joinha, se inscreva no canal e fique ligado para os próximos vídeos. Um abraço!